Olá, é, meu nome é Rosiane, eu participo e acompanho a comunidade Ponte de Misericórdia há mais ou menos 4 anos e há 2 anos atrás eu conheci a Teologia do Corpo de São João Paulo II, tema que eu venho partilhar aqui hoje e que eu busco cada vez mais estudar e aprofundar através de cursos, formações e eventos. Antes de entrar na nossa partilha, eu gostaria de pegar com vocês a passagem de Romanos 5, de 1 a 5. Portanto, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, através da fé, tivemos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não apenas isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a experiência comprovada, e a experiência comprovada produz a esperança, e a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E agora a gente vai partilhar um pouco sobre a teologia do corpo, vivendo a alegria do amor. Teologia é o estudo de Deus. Teologia do corpo, o estudo de Deus através do corpo. Um mistério divino de Deus que nos é revelado através do corpo. Se pegarmos a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, 22, podemos ver que diz o seguinte: que é o mesmo Deus da paz santifique vocês completamente, que o espírito, a alma e o corpo de vocês se conservem íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, nós focamos apenas na nossa vida espiritual e esquecemos que também somos seres corpóreos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Não temos um espírito, nós somos espírito. E da mesma forma, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. É preciso uma sintonia entre esses três para buscar a santidade. Nós temos que viver e sentir o amor de Deus em todas as áreas da nossa vida. No Catecismo da Igreja Católica, fala que nós fomos criados a partir do transbordar do amor de Deus, pois ele não precisava de coisa alguma. Ele é amor perfeito, alegria perfeita, mas ele quis expandir e compartilhar esse amor. E nós não fomos feitos de qualquer forma. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E saber disso é uma grande alegria para nós. Também no Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos um hino à carne, que diz assim: cremos em Deus que é Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne. Cremos na ressurreição da carne, na consumação da carne e na redenção da carne. Deus quis se encarnar para mostrar que o corpo faz parte da criação divina, pois aquilo que não foi assumido por Cristo também não foi redimido por ele. E São João Paulo II diz: o corpo, de fato, e ele por si mesmo sozinho, é capaz de tornar visível o invisível, o espiritual e o divino. Ele foi criado para trazer a realidade visível do mundo, um mistério escondido desde todos os tempos em Deus e, portanto, ser dele um sinal. Vocês podem estar se perguntando, afinal, o que é a teologia do corpo? Bom, teologia do corpo é o nome dado a um conjunto de catequeses proferidos por São João Paulo II nas audiências gerais de quarta-feira, no início do seu pontificado. São João Paulo II, enquanto ainda cardeal, estava escrevendo um livro, Homem e Mulher, Deus o Criou, um livro sobre o amor humano. Quando, então, foi eleito Papa. Então, ele transformou o livro em discursos que foram preferidos entre o ano de 1979 a 1984, com uma pequena interrupção ocorrida pelo atentado de 1981. No total, foram 129 catequeses, mais 4 relatos que não foram proferidos.
Isso se forma um livro que chamamos de Teologia do Corpo. E aquilo que ele disse anos atrás se faz resposta nos dias de hoje, onde o corpo já não é mais tratado como imagem e semelhança do Criador, mas é algo para o meu prazer pessoal. Tudo que é bonito é para se mostrar, muitos dizem. Mas sabemos que tudo que é bonito é para se consagrar, ser dom, ser oferta e ser vida. O século XX foi chamado o ano da revolução sexual, com a perda de grandes valores morais. E o que São João Paulo II traz é uma contra-revolução sexual. O corpo havia perdido as características do templo de Deus, e com isso não sabemos quem somos. Mas precisamos saber quem nós somos, pois é isso que nos aproxima de Deus. É com isso que podemos nos aproximar, então, do Criador. Se quisermos saber quem nós somos, temos que voltar a Jesus Cristo, como falou a passagem em Romanos, que eu li agora há pouco. Que é por meio de Jesus Cristo que fomos justificados pela fé e estamos em paz com Deus. Tivemos acesso a essa graça e estamos firmes na esperança da glória de Deus. Então, o enigma do ser humano, ele é desvendado pelo Verbo encarnado. E para entender esse enigma, podemos fazer 3 perguntas: de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Essa é a primeira grande resposta de São João Paulo II através dos ensinamentos de teologia do corpo. Ele responde: o que significa ser humano? O Papa segue o convite do próprio Jesus Cristo para meditar sobre os 3 estágios da experiência humana da sexualidade e do corpo. Em nossa origem, antes do pecado original, em nossa história, manchada pelo pecado e já redimida por Cristo, e em nosso destino, quando Deus erguerá nossos corpos em glória. Em seguida, São João Paulo II responde: como podemos viver minha vida de uma forma que traga a verdadeira felicidade e a plena satisfação? Ele aplica seu característico de humanismo cristão para as vocações do celibato e matrimônio, demonstrando como seu estudo propõe uma nova e vitoriosa explicação dos ensinamentos da Igreja sobre a moral sexual. O que eu trouxe aqui hoje para refletirmos é apenas uma pequena introdução aos estudos, a essa importante reflexão trazida por São João Paulo II, hoje santo da Igreja Católica. A teologia do corpo é dividida em alguns ciclos. No primeiro ciclo das catequeses é sobre o princípio. Começa com o diálogo de Jesus com os fariseus, no qual os fariseus chegam a Jesus e perguntam: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? E Jesus responde: no princípio, homem e mulher foram feitos. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Então os fariseus perguntam: então por que mandou Moisés dar-lhe cartas de divórcio? E Jesus responde: por causa da dureza de vossos corações. No princípio não era assim. A dureza de vossos corações, um coração duro, é um coração não circuncidado, ou seja, que perdeu a aliança com Deus. E se perdemos essa aliança, nós temos que voltar no início, no princípio, para entender como era o plano original de Deus para o homem. Então, voltando ao princípio, lá em Gênesis, a gente vai ver a história da criação. Deus cria Adão e Eva, que possuem um amor erótico, não um amor pornótico. Adão olha Eva e contempla. O amor de Adão e Eva era o início do amor de Deus com a humanidade. Existia um equilíbrio e Deus ali estava. E nesse primeiro casamento podemos observar 3 experiências originais e através dessas a relação com Deus. A primeira experiência original é a solidão original. O homem olhou à sua volta e não encontra um auxiliar que lhe corresponda. Deus olha e diz: isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe corresponda. Então Deus cria a mulher. O homem, ao olhar para o seu corpo, permitiu uma consciência de estar sozinho e ao mesmo tempo
a se tornar comunhão com outra pessoa. E aí entra a próxima experiência, que é a experiência da unidade original. Adão olhou para Eva e disse: ossos dos meus ossos e carne da minha carne. A complementariedade do masculino e feminino se torna uma coisa só. O homem deixa seu pai e sua mãe e se torna uma só carne com a mulher. E ainda temos a experiência da nudez original, na qual o homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Não tinham necessidade de se cobrir, pois olhavam além do corpo, conseguiam olhar o interior do outro ser humano. E era possível ainda perceber, nesse primeiro ciclo das catequeses, o sentido esponsal do corpo, que nos relaciona com o amor de Cristo pela Igreja, que é dito na palavra que amai-vos uns aos outros como Cristo amou a Igreja. Como Cristo amou a Igreja, dando o seu próprio corpo a cada um de nós. E aí nós temos o segundo ciclo das catequeses, que é o homem histórico, depois que o pecado entrou no mundo. Isso a gente consegue ver a partir das palavras, das reflexões a partir de Mateus 5, de 27 e 28. Jesus disse: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que tentar uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério em seu coração. Aí nós podemos perguntar, mas qual foi o pecado original? O pecado original é a desconfiança, a desobediência, é não aceitar o presente de Deus. Deus dava enquanto dom. O homem não aceitou enquanto dom e passou adiante. Então, a partir do momento que o pecado entra no mundo, podemos perguntar o que muda no coração e na vivência humana. A partir daí, homem e mulher são guiados pela concupiscência, que gera distorções no homem original. Há um rompimento com Deus, com o outro e consigo mesmo. O rompimento com Deus causa uma distorção na solidão original, enquanto que o rompimento com o outro, uma distorção na unidade original, causando uma rivalidade e um conflito entre homem e mulher. E o rompimento consigo mesmo fere a nudez original, que faz o homem ter vergonha do próprio corpo, pois o corpo perdeu as características do templo de Deus. E a partir daí, vemos o corpo, que era para ser sinal daquilo que Deus queria nos dizer, passa a se tornar o ídolo. O corpo passa a ser idolatrado pela busca do prazer e começamos a viver a experiência da luxúria e da pornografia e vários outros problemas causados ainda na revolução sexual. E podemos perguntar, mas qual é o problema? Por exemplo, o problema da pornografia não é mostrar demais, mas é mostrar de menos. É mostrar apenas o corpo e nada mais. Então, todo aquele que bate numa porta de motel, ele está procurando Deus, só que de uma maneira errada. Precisa redirecionar o Eros para o infinito. E ainda nesse homem histórico, nós podemos muitas vezes viver em uma dualidade entre o puritanismo e o permissivismo. O puritanismo, no qual diz que nada pode, tudo é pecado, o corpo é ruim, nos leva a pecar, contra o permissivismo, que tudo pode, já que pecamos mesmo, sofremos as consequências do pecado original, é como se não tivesse mais jeito. Mas nós precisamos buscar um equilíbrio, pois ambos os extremos estão errados. É preciso redirecionar o Eros para o infinito. Nossa sexualidade não é um problema entre nós e Deus, mas é um impulso que nos leva a Deus. Houve o pecado, mas também houve a redenção por Jesus Cristo. Então, quando o Verbo se fez carne, o corpo entra na teologia pela porta principal. São palavras de São João Paulo II. E como podemos fazer isso? Podemos fazer isso através da vida no Espírito Santo, pois ainda existe em nós, no mais profundo, um eco da santidade original. Então, somos chamados a uma vivência do amor e da experiência da graça de Deus. Para isso, precisamos ter uma decisão interior
fortalecimento da vontade através de jejum e oração, da vivência dos sacramentos, e ainda podemos pedir o dom da piedade e a graça divina. E então, temos o terceiro ciclo das catequeses, que é o nosso destino. Se olharmos em Mateus 22, podemos ver o diálogo de Jesus com os saduceus, no qual os saduceus vêm perguntar se uma mulher casa com um irmão e esse irmão morre, ela vem a se casar com o próximo e este próximo também morre, e assim acontecer com 7 irmãos, quando terminar e chegarem ao céu, quem seria o esposo dessa mulher? E aí Jesus responde que na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. Seremos como anjos no céu. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós também não teríamos fé na ressurreição. Então Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar de corpo e alma, com um corpo glorioso. Nós vivemos as tribulações nesse mundo, temos diversos problemas, mas a passagem de Romanos que nós lemos, nós podemos ver que a tribulação produz a perseverança, que produz a experiência comprovada, e essa produz a esperança. Nós podemos nos perguntar, o que esperar? São Paulo disse aos Romanos, em 8:18, assim: eu tenho para mim que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Mas que glória é essa? São Paulo disse aos Coríntios: coisas que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, que o coração jamais imaginou, são essas coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Nós podemos olhar à nossa volta, contemplar a beleza da criação, da natureza, do homem e da mulher, mas nada se compara ao que nos aguarda na ressurreição. Mas será que vale a pena esperar? Bento XVI diz em Spes Salve: o presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta, e se pudermos estar seguros dessa meta, e se essa meta for grande, que justifique a canseira do caminho. E o que vai justificar essa canseira do nosso caminhar, com essas tribulações que vivemos neste mundo, marcado pelo pecado? O que justifica são as núpcias do Cordeiro, o casamento de Deus com a humanidade. Lá em Apocalipse a gente vê o último casamento, o grande banquete. Então, na ressurreição, nós descobrimos uma dimensão infinita, com sentido nupcial do corpo, no encontro com o mistério da vivência face a face com Deus. E aí, assim, vemos o significado do que é o ser humano. E São João Paulo II ainda traz, na segunda parte da teologia do corpo, a resposta para como podemos viver de forma a alcançar a verdadeira felicidade e a plena satisfação. Ele responde isso através da vivência das vocações, do celibato e do matrimônio. O quarto ciclo das catequeses da teologia do corpo é sobre o celibato. Em Mateus 19:22, nós podemos ver: alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelo reino de Deus. Então, o celibato significa aquele que não é casado. Mas isso não significa uma negação da sexualidade. Mas, ao contrário, é a máxima realização. É uma antecipação do que viveremos no céu. Então, um celibatário, a vivência de um celibatário nos aponta o nosso sentido último, o sentido da nossa união com Deus. Então, e os celibatários ainda são chamados a ser pais e mães espirituais de muitos outros, através da sua vivência. E no quinto ciclo das catequeses, nós temos a fala sobre o matrimônio, que, se pegarmos a passagem de Efésios, fala sobre a submissão, falando para a mulher sujeitar a vossos maridos da mesma forma como Cristo amou a igreja. Submissão é sob a missão, é para a mulher estar sob a missão do homem, da mesma forma que a mulher, que a igreja,
está sob a missão de Cristo, que veio para nos salvar. E não apenas o homem em si é imagem de Deus, mas também homem e mulher, unidos como casal, são imagem de Deus. A diferença entre homem e mulher é para comunhão e geração, sempre em imagem e semelhança de Deus. Essas duas vocações são complementares. O matrimônio revela a natureza esponsal do corpo e a vocação celibatária revela o grande amor da união conjugal. São João Paulo II, na Familiares Consórcio, vem dizer, quer um, quer outro, na sua respectiva forma própria, são uma concretização da verdade, mais profunda do homem, do seu ser, o ser a imagem de Deus. E São João Paulo II encerra o último ciclo das catequeses falando sobre a Humana Vitae, que é a carta publicada por Paulo VI em 1968 sobre a regulação da natalidade, onde cada homem e cada mulher é chamado a se realizar plenamente através do dom sincero de si. Para muitos esposos, o momento da união conjugal constitui uma expressão particular do que São João Paulo II vem mostrar. A união conjugal tem dois aspectos principais: a união e a procriação. São João Paulo II convida cada homem e a cada mulher a reconhecer a dignidade e também a comunhão entre eles, e dessa forma viver um amor que seja livre, total, fiel e fecundo, como de Cristo por nós. O amor de Cristo por nós é livre. Em João 10:18 podemos ver Jesus dizendo: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. É um amor total. Em João 3 vemos que, tendo Jesus amado, amou até o fim. E é um amor fiel. Jesus disse: estarei convosco até o fim dos tempos. E é um amor fecundo. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida. E se nós formos olhar essas 4 características do amor, livre, total, fiel e fecundo, como de Cristo pela Igreja, são as 4 promessas do casamento, qual na celebração do sacramento o padre pergunta para esposo e esposa as 4 promessas, na qual o noivo e a noiva respondem que sim, e só assim então se dará a realização desse sacramento. E então tudo isso que eu partilhei aqui está aprofundado na teologia do corpo, nas 133 catequeses que foram escritas e proferidas por São João Paulo II, sobre o amor humano, que começa no primeiro nível, a pessoa, o segundo nível, o casal, o terceiro nível, a família, e vem nos mostrar que o ser humano é de Deus, que a carne é boa, que a pessoa nasce para o seu fim último, que é Deus. Então, conhecer a teologia do corpo, não estamos apenas conhecendo o pensamento de São João Paulo II, estamos indo além e conhecendo aquilo que Deus nos deu, aquilo que é presente de Deus a nós e com o qual vamos nos apresentar a Ele. O corpo que nos faz testemunhas dele mesmo. Entender a teologia do corpo é perceber a alegria de sermos imagem e semelhança de Deus e perceber a sexualidade humana dentro do seu verdadeiro significado. É um chamado ao amor. A teologia do corpo traz toda a humanidade entre 2 casamentos. O casamento primeiro, original, de Adão e Eva, que mostra o princípio da criação de Deus, e a marca do amor esponsal entre Cristo e a Igreja, as núpcias do Cordeiro, onde está a nossa esperança de ressuscitarmos com Ele. Então, fica aqui o convite a todos a conhecerem a teologia do corpo, buscarem se aprofundar e tentar entender quem nós somos e como podemos viver de forma a alcançar a verdadeira felicidade. Então, que assim façamos. Um abraço a todos.